Antes da gente até começar, essa palavra Deus já está falando há muito tempo no meu coração. Tenho sido trabalhada nela. Então, quando o pastor falou para eu trazer, era algo que só testificou. E eu creio que Deus tem grandes coisas para essa manhã, amém? Porque se Ele já tinha colocado isso, eu já estava sendo trabalhada, era algo que estava me alimentando, me sustentando, eu creio que também é algo para a igreja, né? Essa palavra de hoje, ela fala sobre reconstrução. Reconstrução de sonhos, restituição de uma família. E às vezes a gente se encontra em situações que fala assim, mas meu tempo já deu, não tem mais idade, está passando o tempo e as coisas não estão acontecendo. E aí, como é que vai ser? E uma canção que veio no meu coração na manhã de ontem foi Quanto Tempo Esperei. Chegou a minha vez. Vocês conhecem essa música? Quanto tempo esperei. Chegou a minha vez. Sei que hoje é o meu dia. Jesus está aqui. Quanto tempo esperei. Chegou. Jesus está aqui. Move, Senhor. Move as águas, Senhor. Move as águas. Vou mergulhar, vou restaurar a minha vida. Move as águas, Senhor. Move as águas. Vou mergulhar, me libertar. Sim, move as águas. Amém? Então hoje é dia, hoje é seu dia, amém? Eu vou falar sobre Ruth, sobre Noemi. Eu já li esse livro, já não sei quantas vezes, já perdi as contas. Até convido você a ler depois, com mais calma. É um livro muito bacana de ser lido, são 4 capítulos só. Li muito no metrô, vai e volta de metrô, e eu, sendo alimentada por essa palavra. A Noemi, eu vou ler com vocês, mas só fazendo um panorama. Noemi, sogra de Ruth, ela viveu um drama familiar muito grande. E dentre esse drama familiar, essas perdas todas que ela teve, ela tinha absoluta certeza que era o fim dela. Era o fim da descendência, era o fim da vida dela. Não existia um caminho para Noemi, não existia. Era o fim da rota e vocês vão entender. E aí, com isso, a gente vai sendo pegado ao tempo, à idade. Aconteceu alguma situação, como é que eu vou começar uma nova história, como é que eu vou me mudar, como é que eu vou ter novas oportunidades se esse ciclo aqui se fechou. E eu tenho falado sempre de ciclos aqui no púlpito, porque é algo que me faz bem. É algo que me alimenta no sentido de esse ciclo é uma fase, vamos começar um outro. Esse inimigo aqui foi uma fase, eu já enfrentei, já derrubei. Para a honra e glória do Senhor, vão vir outros inimigos. Eu preciso estar preparada para as próximas adversidades que virão. E esse tempo de preparação, esse tempo de raiz, esse tempo que a gente vai sendo preparado, porque o próprio Jesus disse, no mundo tereis aflições. Ele não fala que quem vai estar se envolvendo, se relacionando com ele, não vai ter adversidade. Em nenhum momento ele prega um evangelho de, olha, você entrou aqui e você não vai ter mais problema. Não, não existe esse evangelho.
O fato é como nós encaramos os problemas, como nós encaramos as adversidades. E quando a gente está aqui ouvindo a palavra, como diz o pastor, a gente está aqui para ouvir as mesmas coisas que o nosso coração insiste em esquecer. E quando a gente vai se alimentando, vai se preparando, vai ouvindo, vai se fortalecendo, a gente vai se preparando para as adversidades que vêm. E o tempo, hoje, a palavra tempo, é um dos nossos maiores ativos. Né? O tempo é dinheiro, o tempo é dedicação para o filho em casa, o tempo é o trabalho, o dia a dia corrido, e o tempo está cada vez mais escasso. Então, ele se torna um ativo muito importante, um bem muito importante na nossa vida. E, às vezes, o tempo vai passando e você não vai vendo as coisas acontecerem, e você entra num ciclo ali, meu Deus, o que está acontecendo? O que eu estou errando? Eu estou pecando, Senhor? E você começa a questionar, você começa a tentar entender por que aquilo não está acontecendo. E na leitura de Ruth a gente vai entender isso, só que eu vou falar um pouco sobre Abraão. Abraão ele foi chamado com 75 anos, quando ele foi chamado por Deus, falou, bem, sai da sua tenda, com 75 anos. Moisés foi chamado com 80 anos para ser o libertador do povo. Então, aí, quando você se depara com essas idades, você, bom, Deus é Deus. Então, não tem idade para Deus. Quando Ele quer fazer e cumprir o projeto dele, a promessa dele, não existe idade. E a gente vai, né, opa, Senhor, obrigada, estou sendo convencida por isso. Sara foi mãe com mais de 90 anos e Abraão foi pai com 100 anos. E aí você, então... Né, esse fator idade para Deus não existe, como nenhum outros fatores existem. Mas a idade para mim era algo importante, é algo importante. E eu tinha todo um trajeto de vida, tudo desenhado, e Senhor, minha vida profissional, eu preciso sair daqui para ir para cá, porque esse título aqui vai abrir outras portas, e a gente vai se organizando, correndo por conta do tempo da idade. Porque senão eu já vou chegar com 40 anos, com 50 anos, e aí como é que eu vou ser chamada para uma outra vaga, porque a vida profissional, né, tem essas eliminações de idade. A própria minha irmã começou a trabalhar tarde, não tinha experiência, e Deus abriu e Deus fez um reboliço, e hoje é uma profissional. Então, não tem idade, não tem experiência. Quando Deus entra, Ele entra e faz um reboliço. E Ele traz a vitória. Amém? A gente tem um testemunho aqui de um varão, que é de Santa Cruz. O Júlio chamou ele para fazer um trabalho, um job isolado no Senac. E a gente viu Deus puro agindo. Ele não tinha nem currículo, não sabia nem o que era currículo. Então, quando a gente vê que a pessoa está ali, buscando, se preparando, Deus, Ele honra. Não tem idade, não tem o tempo. Então, esse fator tempo, ele é, né, isso é para a gente, não para Deus. Amém? Vamos fazer a leitura, então, de Ruth. Ruth 1, de 1 a 8. Espera aí que voou. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e o homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe com sua mulher e seus 2 filhos. Esse homem se chamava Elimeleque e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá, vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Então, aqui foi uma crise instaurada, uma crise financeira, de fome, e aqui se procedeu um processo de imigração. Essa família se mudou de Belém de Judá para Moabe para poder ter novas oportunidades. E aí lembra do venezuelano que estava aqui, né, toda essa imigração, isso tudo que está acontecendo nos dias de hoje. Então, as pessoas saíram desse país, foram para esse outro lugar procurando novas oportunidades. E ali morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou com ela seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma Orfa e o nome da outra Ruth. E ali ficaram quase 10 anos. Aqui fala sobre um casamento, né? Os filhos saíram de Belém de Judá, estavam em Moabe, e ali eles se casaram com moabitas.
Então é um casamento misto, de diferentes fés, né? E a gente vai continuar. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e do seu marido. Então, Noemi ficou desamparada, ficou sozinha. Então se dispôs ela com suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Então Noemi aqui, ela falou, vamos voltar, não tem mais o que fazer aqui. A gente perdeu tudo, né? Perdi meus 2 filhos, meu marido, estou desamparada, estou arruinada financeiramente, não tenho o que fazer. Eu ouvi dizer que o Senhor voltou lá na minha terra, né? Porque a gente sabe que o processo de Israel tem desobediência e aí vai Deus prover e depois desobedece de novo. Ela ouviu dizer que Deus, né, estava dando pão na terra, então vamos voltar para essa terra, para a minha terra. Saiu, pois, ela com suas noras do lugar onde estivera, e indo elas, caminhando de volta para a terra de Judá, sua terra natal, disse-lhes Noemi, ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os que morreram comigo. Então, no caminho, Noemi estava indo com as suas 2 noras, Orfa e Ruth, mal, desamparada, sozinha. As 2 tinham seus deuses nas suas terras, e ali Noemi falou, olha, volta, porque eu vou voltar sozinha para a minha terra natal. E aí, nesse desenrolar da história, vocês vão ver que Orfa, ela volta, mas Ruth, ela decide ficar. E aí todo esse livro, que é um livro de drama, eu creio que é um livro de drama junto com romance, é uma história bem bacana. Ruth decide ficar e ali ela se dispõe a querer andar com Noemi. Eu conjecturando, isso não está no texto, mas as suas noras choraram muito nessa despedida. Elas amavam Noemi. Então, Noemi, como sogra, provavelmente, né, abraçou aquelas 2 noras como filhas. E elas amavam muito Noemi, foi um chororô, e como é que vai ser essa despedida? E se vocês começarem a ler, vocês vão sentir essa despedida. E aí, eu vou lá para Ruth 19, 21. Quando Noemi estava nesse processo de despedida, voltando para a terra, ela disse assim, não me chameis Noemi. Quando ela chegou na terra, todo mundo falou, olha, Noemi voltou. Nossa, Noemi que foi lá para Moabe com Elimeleque, com seus 2 filhos, está voltando. Coitada da Noemi, está voltando sem seus filhos, está voltando sem seu marido. Né? O povo falando. Porém, ela lhe dizia, não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ditosa eu parti, de mãos cheias eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre, de mãos vazias. Por quê? Pois me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim. O Todo-Poderoso me tem afligido. Pesado, né? Pesado. E aí você vê que realmente aquela mulher, Noemi, que eu fui ver, Noemi significa amável. Aquela mulher amável, ela se tornou uma mulher amarga. Sem razão? Não sem razão. Ela tinha todas as razões do mundo para ficar dentro de um cobertor de sofrimento e fazer daquele cobertor de sofrimento a sua proteção. E com isso, eu vejo que a Noemi volta com problema financeiro, com morte do marido, com morte dos seus filhos, com falta de netos, porque naquela época existia uma lei que se você tivesse neto, e até mesmo no desenrolar da história, um parente mais próximo do seu marido, e você se casasse novamente com esse cunhado, enfim, algum parente próximo, o primeiro filho seria daquele do Elimeleque, mesmo ele morto, mas é para a descendência dele dar continuidade e não se perder. Existia essa lei na época. Só que como que ela ia ter netos?
né, para ser o resgatador da Noemi e fazer uma nova história da Noemi. Não existia essa possibilidade. Então, a Noemi ela se viu num cenário completamente amargurado. E eu tenho conversado muito com o Júlio. Julgamento. Você julgar pessoas. Ela tinha todos os motivos do mundo para ela ser amargurada. Isso não ia resolver o problema dela, de fato. Porque você se envolver dentro de um cobertor de sofrimento e ficar e pegar a atenção das pessoas... Porque acaba que a pessoa, ela... Não sei se vocês conhecem alguém assim, mas aí quando você fica com a pessoa, não, porque é sofrimento, e é isso, e a pessoa quer a tua atenção, e você fala, e mais atenção, porque aquilo ali é a ferramenta que ela tem para ter sua atenção. Ela não tem mais nada a não ser o sofrimento dela. Ela não tem mais nada para falar, para compartilhar, a não ser o sofrimento dela. Então, existe um processo de vitimização também, muitas vezes, em algumas pessoas que não conseguem sair daquilo ali. Não conseguem virar a página, porque aquilo ali retroalimenta ela. O processo de sofrimento gera uma retroalimentação. E Noemi se deparou nessa situação. Como começar de novo? Como que eu vou começar de novo? Na minha idade. Sem filhos, sem marido, enfim. E aí entra Ruth. Aí entra Ruth na vida dessa sogra. Ruth 1,16. Disse, porém, Ruth, não me insistes para que te deixe e me obrigue a não te seguir. Porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo, pois, Noemi que de todo estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Olha que lindo. Uma nora falar isso para a sogra. Então, ela tinha um amor, isso é um fato, tinha um amor, devia ser uma segunda mãe para ela. E me chamou a atenção, o teu povo é o meu povo. Ela teve experiências com Noemi confessando o Deus de Israel, a família dela confessando o Deus de Israel, um posicionamento, eu creio nisso, um posicionamento, né, de Cristo dentro da sua casa, que convenceu. O testemunho dela fez com que Ruth tivesse a plena certeza que o Deus que ela servia era o Todo-Poderoso e que ela não queria voltar a adorar outros deuses na terra dela. E aqui eu vejo um cruzamento de um mesmo cenário, que Ruth também tinha perdido seu marido, a Noemi com todas essas outras perdas, mas dentro de um mesmo lugar, dentro de um mesmo ambiente, como aqui na igreja mesmo. A gente vai encontrar uma pessoa que está olhando de uma forma, com novas oportunidades, com um olhar de novas oportunidades para essa terra nova, e uma outra que está deprimida, que está arrasada, que não consegue enxergar aquilo que a Ruth está enxergando. E aí a gente entra num consenso. Quem é Ruth na sua vida? Com quem você tem andado? Quem são as amizades que você tem andado? Com quem você tem se aconselhado? Com quem você tem compartilhado? Porque quando a gente tem pessoas do nosso lado como Ruth, a gente consegue avançar. Agora, e você consegue ajudar, porque Noemi precisava de ajuda. Ela nem estava nesse âmbito de querer ajuda, porque ela estava, de fato, mergulhada no sofrimento dela e se alimentando desse sofrimento dela. E se vitimizando desse sofrimento dela. E Ruth entra aqui, então, não, eu estou entrando nessa nova terra, nesse Deus Todo-Poderoso que ela sempre confessou para mim, mas ela está passando nessa fase de revolta com Deus, nessa fase de revolta com a vida, nessa fase de amargura. Mas eu creio que nessa terra que eu vou pisar, eu vou ter uma experiência com esse Deus e uma nova oportunidade de vida eu vou ter. Então ela já entrou com Noemi na terra com essa visão. Bom, estou pisando aqui na igreja. Quando eu falo, gente, aqui
é um lugar de solo fértil. Quando você se entrega, quando você busca esse ministério, é um ministério de restauração de vidas. Eu não estou falando isso da boca para fora. Estou falando isso que é um fato. Então, quando você crê que esse solo é fértil, que Deus habita aqui, que Deus faz, que Deus acontece, que Deus continua fazendo os milagres dele, quando você pisa, não, vou me fidelizar, vou virar membro, vou me organizar, Deus é um Deus de cerimônia, preciso me organizar, vou me batizar nas águas e vou começar uma nova história. Porque aqui eu vou começar uma nova história. Aqui eu vou ter um novo ciclo na minha vida. Um ciclo de vitórias, de lutas, mas de vitórias. E a gente vai sendo tomado por esse tipo de pregação, por esse tipo de acompanhamento, e a gente vai se pegando com quem eu vou andar. Com quem eu tenho que desfazer alguns laços do passado, que me atravancam, ou que me trazem para baixo. Aí a gente vê aqui exatamente esse cenário, para a gente refletir. Com quem eu tenho que andar, com quem eu tenho que ouvir, com quem eu tenho que compartilhar, quem vai me impulsionar para aquilo que Deus tem para mim. Quem é a Ruth na minha vida? E aí a gente tem a Ruth, é a própria igreja. Se a gente fizer uma associação, o meu marido é uma Ruth na minha vida, o meu pastor é uma Ruth na minha vida, a igreja do Senhor é uma Ruth na sua vida. Porque a gente está aqui sempre trazendo palavras de ânimo, palavras de superação. Supera, reage. Sai dessa zona do sofrimento. Sai dessa zona de revolta. Você tem toda a razão do mundo para você se revoltar, para você ser amargurado. E quando você vê uma pessoa que chega na igreja, muitas vezes eu já vi isso, a pessoa fica no cantinho, não quer nem cumprimentar a pessoa. Levanta, cumprimenta. Não, respeita. Vai até ela, dá um abraço, mas respeita o tempo dela. Porque a gente não sabe o que tem por trás dessa história. Nós somos produtos, todos nós somos produtos do meio que a gente anda, mas de traumas e experiências que a gente teve na nossa vida inteira. E quando a gente cria essa autoconsciência, e também a própria consciência para com o outro de empatia, a gente consegue respeitar como Jesus requer que a gente respeite. Então, quando você vê uma pessoa que está ali num cantinho, está no seu cantinho de sofrimento, está no seu cantinho de vitimização, está no seu cantinho de amargura, respeita. Porém, vai sendo Ruth na vida dela. Vai dando uma palavra, você não está sozinha não, tem jeito sim. Jesus é a solução. O cenário está caótico, não tem jeito, não tem mais idade, não, existe solução. Para Jesus sempre tem solução. Sempre quando você se coloca para buscar, mesmo sem força alguma. E eu não estou colocando aqui, porque eu sou uma diaconisa, que eu não passo por fases de sem força, não. Só aquele cantinho ali onde a Jaqueline está, e Deus sabe. Quantos momentos ali naquele cantinho? Quantos momentos aqui nesse altar? Quantas entregas de trabalho pós-culto, oração aqui no altar? Quanto derramamento de lágrima? Para tudo tem um tempo, mais um esforço e um preço a ser pago. Então, hoje está aqui também, eu creio que já existe um preço a ser pago. Então, para tudo tem um propósito. E eu aprendi até mesmo quando Sara fala para Agar, porque ela não estava acreditando que poderia ser mãe, e ela no desespero, ela socorre. Ela pede socorro a Agar para poder ter filho com Abraão. Até isso a gente fala, mas meu Deus, como é que Eva não, mas a Sara e outras mulheres da Bíblia, outras pessoas que cometem alguns erros, você fica assim, mas meu Deus, Davi, como é que fez isso? Gente, principalmente no momento de desespero. Principalmente no momento de desespero. Você pensa besteira, você fala besteira, você age no impulso errado. Por isso que tem tanta gente morrendo de depressão. É momento de desespero. E a humanidade está vivendo esse momento de desespero. E as próprias pessoas não sabem que Jesus pode resolver tudo isso.
Então, eu tenho aprendido muito a ter empatia. E quando a gente é trabalhado pelo Espírito Santo para ter empatia e para você segurar os seus julgamentos ou pré-julgamentos ou pré-convicções, o Espírito Santo tem trabalhado para quebrar isso. E é necessário quebrar isso. Porque senão você vai entrar num ciclo que não vai te levar a nada. E aí, voltando aqui para a palavra, o que acontece? A Ruth, elas chegam na cidade praticamente como mendigas. A Ruth e a Noemi, totalmente arruinadas. Só que Ruth, ela foi nessa visão. Não, aqui vai ser a terra que vai ter uma nova oportunidade para a minha vida. Eu vou refazer minha vida aqui nesse lugar. E ela se colocou como sustentadora da Noemi. Ela falou, sogra, eu vou trabalhar, fica aí, eu vou correr atrás. E quando elas chegaram lá em Israel, estava no tempo num tempo fértil ai, meu Deus, como é que é o nome? Colheita. Estava no tempo de colheita. E ela falou, eu vou lá e vou fazer essa colheita e vou trazer para cá. E ela se dispôs a trabalhar. Então, uma característica já depois eu separei cinco atitudes da Ruth, né, para a gente poder refletir. Ruth foi trabalhar e ela voltou com colheita para Noemi, né? Tem alguns capítulos desse tipo de colheita, mas ela chegou para Noemi, a Noemi chegou para ela e falou assim, minha filha, da onde você trouxe tanta coisa? Que tanta colheita é essa? Ela, então, minha sogra, eu fui num campo de um homem muito rico. E ele ficou sabendo da nossa história. E ele teve compaixão de mim, um homem bacana, rolou um clima. Quando ela chegou nesse campo, viu Boaz, que é o próximo personagem desse romance. Tem o drama de Noemi, mas tem um romance da Ruth com Boaz. E aí, quando o Ruth foi lá para fazer essa colheita, ela chegou e ficou... O pessoal colhia e as coisas caíam, e ela ia pegando esse restinho do que estava sendo, do que as pessoas, do que os colhedores, né, se fala, estavam pegando, e ela pegava aquele restinho. Até que Boaz viu e falou, quem é essa moça? Aí falaram, é a nora de Noemi que veio, né, com aquela história toda de Noemi por trás, perdeu seu marido. E ali rolou um certo clima de Boaz com Ruth. E quando a Ruth chegou, falou isso para Noemi, então, aí eu fui nessa terra e colhi, e o senhor, né, o senhor Boaz, gostou, né, se sentiu compaixão da nossa história e falou, não, dá mais para ela. E ele abençoou, ele pediu para os meninos darem mais colheita para ela levar para casa. Então, ela não ficou só com as migalhinhas que estavam caindo. Ele mesmo proveu e falou, leva, seja abençoada. E ali rolou toda uma história de romance entre Ruth e Boaz. Bem bacana, que vale a pena. E aí, vou entrar aqui nas 5 atitudes da Ruth que eu escrevi para poder consolidar, né, sobre esse livro. 5 atitudes de Ruth. Ruth preservou sua fé no Deus de Noemi, apesar das circunstâncias. Amém? Ruth preservou sua fé no Deus de Noemi, apesar das circunstâncias. Ela teve experiências com Deus, a Ruth. Porque se ela viveu 10 anos naquela terra, convivendo dentro de um ambiente familiar que confessava a Deus de Israel, mesmo ela sendo moabita, ela viu Deus de Israel e ela foi convencida pelo Espírito Santo de Deus. Então, se ela foi convencida pelo Espírito Santo de Deus, é porque ela teve experiências com esse Deus. Amém? Então, ela preservou a sua fé, independente do cenário que Noemi apresentou a ela de revolta contra Deus, porque as coisas não aconteceram como eles saíram de lá para serem felizes. Só que aconteceu toda essa tragédia. Número 2, segunda atitude de Ruth. Ela era pobre, mas ela assumiu uma postura de sustentar sua sogra. Então, o cenário não paralisou ela. Ela levantou as mangas, vou trabalhar, vou buscar, vou fazer acontecer. E a atitude dela de fazer trabalhar fez rolar o clima dela ir no campo exatamente de um homem
que aí depois eu vou chegar quem era Boaz, que fez ela chegar até lá. Se ela não tivesse tido essa atitude de trabalhar, ela não conheceria Boaz. Terceira atitude da Ruth. Ela ouviu e obedeceu os conselhos de Noemi. Quando ela chegou com essa colheita e Noemi falou para ela como é que você conseguiu isso, e que ela falou desse homem Boaz, a Noemi falou assim: filha, você não sabe. Esse homem é parente meu próximo. Ele pode ser o meu resgatador, ele pode ser o nosso resgatador. Como ela já sabia que tinha rolado um clima, por tudo que Boaz fez e tal, e a Ruth compartilhou com ela, aí a Noemi falou: olha, vai ter um período agora bem grande de colheita, e com certeza ele vai ficar lá nesse período para poder esperar, enfim, toda uma história. Faz o seguinte, você vai para lá, coloca seu perfume, se arruma, fica bonita, e vai lá, vai poder esperar para você poder colher, mas já vai mais organizadinha, mais bonitinha, né? Vai mais, né, preparadinha para o que Deus tem aí, porque isso eu vejo como já um mover do Senhor. Perfeito. Ruth se colocou numa posição de obedecer os conselhos de Noemi. Uma mulher experiente, uma mulher de mais idade, uma mulher que já tinha vivido várias situações, e Ruth obedeceu os conselhos, literalmente, da Noemi. Ainda teve um detalhe que ela falou assim, que eu achei até um detalhe interessante da história. Fala assim: olha, você tira, inclusive, quando ele estiver deitado, e procura ele, Ruth, só vai falar com ele depois que ele tiver comido. Aí eu lembrei até do Júlio, porque o Júlio fica no mau humor quando ele não come. Quando ele não come, ele fica no mau humor, que não, tem que esperar ele primeiro comer, depois eu falo que eu tenho para falar com ele. E aí Noemi falou isso: olha, depois que ele se alimentar, aí sim você procura ele, você tira, ele vai estar deitado, aí você tira o panozinho do pé dele. Uma brincadeirinha, sabe? Uma brincadeirinha de paquera. Até isso Noemi explicou para Ruth. E aí Ruth foi e colocou tudo em prática, tudo em prática. Obedeceu. E aqui eu trago para a gente. A gente tem obedecido? A gente tem obedecido os conselhos do Senhor? A gente tem colocado em prática gabinetes? A gente tem colocado em prática orientações da Ruth que Deus está colocando na sua vida? Quando você chega aqui na igreja que você tem causas, vamos marcar um gabinete? Olha, a verdade, meu compromisso é com a verdade. Porque minha emoção, muitas vezes eu falo: ai, meu Deus, mas poxa, não faz isso. É minha emoção. Mas eu preciso dar conselhos espirituais, amém? Uma coisa é espírito, outra coisa é emoção. E isso eu tenho também, já passei um pouco dessa fase que eu misturava tudo. E aí a gente precisa ter orientações espirituais. E aqui, Ruth obedece os conselhos de Noemi. Número 4, a quarta atitude. A conduta de Ruth em favor da sogra encantou Boaz, que era o seu pretendente. Aí aqui você vê a conduta da Ruth lá trabalhando, se esforçando, ele sabendo que a sogra estava em casa, que ela se posicionou, que ela voltou, que ela deixou a terra dela, quis voltar com a Noemi e confessar ao Deus de Israel, que era o Deus que ele confessava, chamou a atenção dele. Aí aqui você vê como, trazendo para a gente, como as pessoas me veem, como as pessoas te veem. Porque Boaz, quando viu Ruth, perguntou quem ela era, teve toda uma história. E que ele falou: caramba, que mulher é essa? Que mulher virtuosa. Chamou a atenção dele. E a gente trazendo para a nossa vida, qual o testemunho que eu estou dando? Qual o testemunho que eu estou dando no meu trabalho? Qual o testemunho que eu estou dando na minha casa, na minha família, nos meus amigos? Como é que as pessoas me veem? E às vezes, ontem eu estava numa conversa com uma pessoa e eu falei: olha, você não está se vendo dessa forma, mas fulano, ciclano, todo mundo te vê dessa forma, está todo mundo errado, e você que não está se enxergando dessa forma, então pede a Deus para ter essa mudança e para você mesmo entender o que está acontecendo com você. Porque Deus, ele transforma caráter, ele muda. Ele forja o querer dele, ele muda os pensamentos.
Então, é muito importante a gente ver que um posicionamento da Ruth de não se conformar com aquele cenário de vou trabalhar, de arregaçar as mangas, vai, conhece Boaz, que é um parente próximo de Noemi. Ouve os conselhos, rola o clima, obedece até nessa parte da paquera, obedece, coloca em prática os conselhos de Noemi. E ele se encanta com a atitude da Ruth. Ele se encanta com a história que Ruth veio com a Noemi. Quando a gente obedece, Deus leva a gente a lugares grandes, amém? Deus muda a história quando a gente obedece. Ele leva a gente para outros degraus. Ele leva a gente para outros lugares que a gente desconhece. A palavra fala que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que Deus preparou para aqueles que o amam, amém? Quinta atitude de Ruth. Agiu para conquistar Boaz. Ela colocou em prática a conquista de Boaz. Foi ousada, né? Se arrumou, se preparou, se perfumou. E às vezes a gente precisa se preparar, se arrumar para conseguir um trabalho que a gente quer, para conseguir o emprego que a gente quer, para conquistar aquilo que o nosso coração, né, tem como desejo, que o Senhor já testificou que é a vontade dele, mas não vai cair do céu. A gente precisa conquistar. A gente precisa dar o nosso passo em direção ao que Deus tem para a gente. Porque Ele trabalha interagindo. Você dá um passo, Ele dá 10 para você. Você dá outro passo, Ele dá 20 para você. E Ele vai fazendo assim. Então, mesmo que você caminhe devagarinho, Deus Ele avança em teu favor. Porque Ele entende a nossa fragilidade. Ele entende que a gente é falho. Ele entende que a gente pensa besteira. Ele entende que a gente vai cair. Mas a gente continua ali. Diz, Senhor, misericórdia de mim. Senhor, me perdoa, Pai, como é que eu pude? E aí você vai, continua ali no seu, sabe? Na sua velocidade, sem ser, não precisa ser, não. Deus, Ele vai ao teu encontro. Você dando passos pequenos, Ele avança o dobro do que você dá para Ele. Amém? Agora a gente vai lá para Ruth 4. Cadê? 4:13. Assim tomou Boaz a Ruth, e ela passou a ser sua mulher. Coabitou com ela, e o Senhor lhe concedeu que concebesse e teve um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: seja o Senhor bendito, que não deixou hoje de te dar um neto, que será teu resgatador, e seja afamado em Israel o nome deste. Ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice. Abrindo um parênteses, como eu falei aqui anteriormente, naquela época existia essa lei do parente mais próximo ser o seu resgatador, de ter um neto que vai ser seu resgatador para a descendência continuar. E a Noemi, a pergunta dela era: como que eu vou continuar se nem neto eu tenho? Essa foi a pergunta-chave do início do livro que a Noemi fez. Como é que eu vou ter uma nova vida se nem neto eu tenho? Aí você vê a maneira incrível e lógica de Deus de fazer toda uma trajetória para que a resposta da Noemi, lá no início do livro, no capítulo 1, fosse alcançada. Como ela teria um neto? E aqui, né, a gente está lendo que ele será o restaurador da sua vida e consolador da sua velhice, pois a tua nora que te ama o deu à luz, e ela é melhor do que 7 filhos. Pensa nisso. As mulheres da época, todas que falaram, Noemi é aquela que foi embora com Elimeleque, com os 2 filhos, está voltando arruinada. E ela falou, não me chama mais de Noemi não, gente. Não me chama mais de Noemi. Não sou mais essa mulher. Eu estou completamente amargurada de tudo que eu sofri. Meu nome agora vai ser Mara. Então você vê que como ela chegou na cidade, como as pessoas receberam ela, e como agora essas mesmas pessoas estão reconhecendo a glória do Senhor na vida da Noemi. Amém? Pois a tua nora que te ama o deu à luz, e ela é melhor do que 7 filhos. Pensa, a pessoa tem 7 filhos. Pô, 7 filhos?
cada um com uma característica, cada um vai ali dando um amor para a mãe, né? 7 filhos. E aí as pessoas reconhecem que Ruth valia mais do que 7 filhos. Uma nora valia mais do que 7 filhos. Que amor é esse? E as pessoas reconheceram uma virtuosidade incrível na Ruth, porque o próprio povo reconheceu isso na Ruth e reconheceu a misericórdia de Deus de Israel na vida da Noemi. Amém? Noemi tomou o menino e o pôs no colo e entrou a cuidar dele. As vizinhas lhe deram o nome dizendo, a Noemi nasceu um filho e lhe chamaram Obed. Presta atenção, igreja, olha isso, de uma moabita, tá? Ruth era moabita. Ruth não era lá do povo de Israel. E lhe chamaram Obed. Esse é o pai de Jessé, pai de Davi. Amém? E descendência que gerou Jesus Cristo. Amém? Essa foi a maneira incrível que Deus fez para Noemi ter um neto e ser o resgatador da vida dela. Eu creio que quando a gente se posiciona, o de repente de Deus acontece. O de repente do Senhor acontece de uma forma inexplicável. De uma forma que você fica assim, mas meu Deus, como é que desenhou dessa forma? Como é que Deus fez assim? Eu pensei que fosse assim, eu me instruí para ser assim, o meu coração pensou que fosse assim, eu construí dessa forma, eu. Aí você vai e fala, caramba, eu não tenho controle de nada. Quem tem controle de tudo é Deus. E aí quando você se posiciona, e que você sai também, você não aceita, você não se conforma com aquele cenário de sofrimento, de destruição financeira, de um drama familiar, de uma tragédia familiar que chegou o de repente também nessa casa. Que as aflições vêm. Mas como que a gente vai estar preparado para encarar as adversidades? Como é que a gente está se preparando com o Senhor, né? Quem está sendo a Ruth na nossa vida, quem a gente está procurando para que o de repente do Senhor aconteça. Amém? Eu creio que não há sol que sempre dure, nem tempestade que nunca pare. É algo que a gente precisa entender que são fases. Qual é a fase que você está passando agora? Está doendo? Está sofrendo? Na sua visão do cenário não tem jeito? Busca, louva, se entrega. Está cansado? Cansa. Suas forças se esgotam, mas Deus, Ele é o renovador das nossas forças. É melhor, às vezes, a gente vir se arrastando para a igreja do que ficar com a capa do cobertor ali, do sofrimento na cama. Porque se você se conformar, mesmo você tendo toda a razão do mundo para você mergulhar no teu sofrimento, você tendo todas as razões, isso não vai mudar a sua história. Quem muda a história é Jesus. Quem muda a história é Jesus quando você toma uma atitude. Amém? Deixa eu ver aqui. Eu escrevi. É algo que Deus colocou realmente no meu coração. É algo que eu tenho lido. Eu já li esse livro várias vezes, incontáveis vezes. E eu fiquei muito impressionada porque de um posicionamento de uma mulher virtuosa como Ruth, descendência, né, que foi avô de Davi, Jessé, né, esse é o pai de Jessé, pai de Davi, e descendência de Jesus Cristo, de uma moabita que se posicionou. Então, quando você pensa que mas a idade, a fé, o tempo, como é que eu vou me mudar? Como é que eu vou para um outro país? Como é que eu vou começar? Como é que eu vou mudar de profissão? Do nada, não tem mais idade para isso, para mudar de profissão. Quando Jesus entra, Ele faz uma nova história. Ele muda a profissão, ele dá filho com 100 anos. Então, Ele faz da forma dele. E eu escrevi aqui, ontem à noite, quando eu estava finalizando, que o que eu queria passar para a igreja é sair da revolta. Hoje, sai da revolta, sai da depressão, sai da mágoa contra Deus. No tempo de espera, às vezes a gente fica assim, meu Deus,
O que eu fiz? O que está de errado? E às vezes você entra até numa revolta, como a Noemi se revoltou com Deus. Só que Deus, ele não é culpado, ele, pelo contrário, ele é o nosso libertador. Mas a gente entra num estágio de crise, de um sonho que se transforma num pesadelo, e você fica ali, dentro daquela situação que você não vê jeito. Porque não foi na tua hora, não foi da forma que você pensou que tinha que ser, não foi no lugar que você pensou que tinha que ser. E aí você entra nesse ciclo, né, que não vai levar a lugar nenhum. A ressurreição e a restauração do sonho, Deus é que vai fazer. Não foi do seu jeito, mas será perfeito, porque Deus, quando entra, ele faz perfeito. A vontade dele é boa, perfeita e agradável. Amém? O que o inimigo quer, isso aqui veio ontem, eu estudando, o que o inimigo quer é te afastar de Deus. É te trancar na revolta, te trancar na mágoa. Quer fazer com que você busque outras situações, porque um abismo chama outro abismo. E aí, se você entrar nesse ciclo, um abismo vai sendo chamado outro abismo. Porque você um dia acreditou, porque um dia você esperou, porque você um dia se colocou e não aconteceu, e você se sentiu enganado. Às vezes isso acontece. Mas quem engana a gente é o nosso coração, né? Se não foi do nosso jeito, é porque não tinha que ser do nosso jeito. É porque vai ter que ser do jeito de Deus. Porque a vontade dele é que é perfeita e não a nossa. O nosso coração é enganoso. Então as formas são as formas mais incríveis que Deus faz acontecer. Amém? Era isso que eu tinha para passar nessa manhã. É algo que Deus realmente tem trabalhado no meu coração, de você ter mais empatia com o outro, de você ter um coração mais compreensivo para com o outro, com as dores do outro, porque realmente a gente é produto de experiências e traumas, mas que também dessas experiências e traumas podem ser transformados em propriedade para você ajudar outra pessoa. Você vai ter propriedade para falar, olha, eu vivi isso. Eu vivi nesse mundo, nessa capa de sofrimento, de amargura. Mas eu venci. Porque Jesus me falou para eu vencer. Ele falou, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, a gente passa por aflição, mas a gente precisa ter uma ótica espiritual diferenciada, como Jesus Cristo quer, quando a gente olha para o alto, porque do alto é que vem o socorro, e não olhar para a circunstância, não olhar para o cenário. Porque esse cenário, ele não vai te levar a nenhum lugar. Você se abraçar no teu sofrimento, na tua amargura, ou na sua vitimização, não vai tirar você desse lugar. Agora, o que te tira do lugar é você se posicionar e buscar Jesus. E Jesus entrar e construir uma nova história na sua vida. Um novo tempo, um novo ciclo, uma nova fase. Amém? Vamos curvar nossa cabeça, vamos orar em nome de Jesus. Santo Deus e Pai, obrigada, Senhor. Obrigada, Jesus, por essa palavra, Senhor. Meu Pai, tira toda a conformidade, Jesus. Meu Pai, tira essa capa, Senhor, de sofrimento, de vitimização que muitas vezes nós nos encontramos e queremos, meu Pai, atenção até do Senhor, a atenção das pessoas, meu Pai, mas que a gente possa reagir em Ti, Pai. A gente possa se indignar, meu Pai, arregaçar as mangas, lutar, Senhor, conquistar, meu Pai, aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, Senhor. Tira, meu Pai, tira toda a mágoa, tira tudo que aprisiona, tira todas as algemas invisíveis, Senhor. Dá uma nova história para o teu filho, dá uma nova história para a tua filha, meu Deus. O Senhor é um Deus de recomeço. O Senhor é um Deus que constrói tudo novo, Senhor, independente de idade, independente de títulos, independente, meu Pai, de qualquer situação, de qualquer patente. O próprio Naamã tinha tudo, Senhor. Mas ele estava leproso, meu Pai, e ele precisou da Tua intervenção, Senhor, para ser curado, para ser limpo, Senhor. Venha nos limpar nessa manhã, meu Deus. Venha limpar os nossos corações, venha limpar a nossa mente. Tira toda a amargura da alma. Tira toda a ferida da alma, Senhor. Tira todo o cansaço. O cansaço de tanto lutar, Senhor.
de tanto lutar, meu Pai. É legítimo, Senhor. Nós nos cansamos. Mas o Senhor é um Deus poderoso. O Senhor é um Deus que faz infinitamente mais de tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo a sua riqueza em glória, Senhor. Nos traga, Senhor, uma posição. Nos ajuda, Senhor, a sair dessa situação. Sozinho nós não conseguimos, Senhor. Sozinho nós não conseguimos, meu Pai. Nós precisamos da Tua mão de benevolência, da Tua mão de amor, Senhor. Da Tua mão de compaixão, do Teu colo, Senhor, do Teu colo que nos traz acolhimento, do Teu colo, Senhor, que nos conforta, que nos encoraja. Derrame essa unção, meu Pai, essa unção que o Senhor derramou na vida de Ruth, meu Pai. Derrama sobre a Tua igreja, Senhor. Derrama sobre as nossas vidas, sobre as nossas causas. Nos dá sabedoria. Que possamos ter atitudes, meu Pai, que o Senhor venha se aprover conosco, Senhor. Eu sei que todo o tempo, meu Pai, de preparação, todo o tempo de preparação, Senhor, tem o seu teste de provação. E que possamos ser aprovados em Ti, Senhor. Que possamos ser fiéis no pouco, meu Pai, para que o Senhor venha nos colocar onde o Senhor tem, no muito do Senhor, na bem-aventurança do Senhor, meu Pai. Porque eu sei que nem todo sucesso, meu Pai, nem toda pessoa que tem sucesso é bem-aventurada. Mas o que nós queremos é sermos bem-aventurados em Ti, Senhor. Buscar o Teu reino em primeiro lugar e todas as coisas serem acrescentadas, Senhor. Todas as nossas causas, necessidades, tudo que precisamos, Senhor, eu creio que serão acrescentadas, meu Pai. Nos renova. Que haja reconstrução de sonhos. Que haja restituição, Senhor, de projetos que se perderam, meu Pai. Meu Pai, de lutas, meu Pai, que fraquejamos. Mas que nessa manhã o Senhor venha dar um renovo. Um óleo fresco, Senhor. Um vinho novo vindo de Ti, meu Pai, para as nossas vidas. Venha cumprir Tuas promessas. Venha cumprir Tuas promessas. Nos coloca no centro da Tua vontade. Nos abençoa, Senhor. Nos abençoa. Misericórdia, meu Pai, e graça sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Se tudo está difícil, Declarar a igreja. A multidão já te cansou. Vamos ficar de pé? O meu Deus nunca falha e nunca falhou. Se a luta é muito grande, ela te fez perder a fé. O meu Deus entra na guerra, peleja por você. Aleluia. Levante os teus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessas de Deus vence o mal. Levante os teus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessas de Deus vence o mal, vence o mal. Declara. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessas de Deus não morre não, não desiste não. E tem a fé de Abraão. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessas de Deus não morre não, não desiste não. E tem a fé de Abraão. Aleluia, Senhor. Se tudo está difícil, a multidão já te cansou. O meu Deus nunca falha e nunca falhou. Ele nunca falha, igreja, Ele nunca falha. Se a luta é muito grande, ela te fez perder a fé. O
O meu Deus entra na guerra, peleja por você. Levante os teus olhos, olhe pro alto. Levante os teus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessas de Deus vence o mal. Levante os teus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessas de Deus vence o mal, vence o mal. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa, Quem tem promessas de Deus não morre não, não desiste não. E tem a fé de Abraão. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessas de Deus não morre não, não desiste não. E tem a fé de Abraão. Levante os teus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessas de Deus vence o mal. Aleluia! Glórias e glórias, aleluia, Senhor, ao teu nome, ao Todo-Poderoso, ao nosso resgatador, o restaurador das nossas vidas, Senhor. Toda honra é tua, toda glória é tua, Senhor. O Senhor é o nosso redimidor, Senhor. O Senhor é o nosso restaurador, meu Pai. Levanta suas mãos, igreja. Ó, Senhor. Noemi, Senhor, tinha falado que não tinha mais jeito para ela. Que ela não tinha netos. Como que seria sem um neto como restaurador, Senhor? Nós cremos que o Senhor é o nosso restaurador, meu Pai. O Senhor é que restaura, meu Pai, as nossas causas. O Senhor é que limpa as feridas, Senhor. O Senhor é que cura, liberta, que salva, meu Pai. Venha cumprir cada promessa que o Senhor tem para nossas vidas, Senhor. No teu tempo, meu Pai. O teu tempo é diferente do nosso. Venha nos ajudar, meu Pai. Venha nos convencer, Senhor, que o Senhor está no controle absoluto de todas as nossas causas, Senhor. O Senhor está com controle, meu Pai, de tudo nas suas poderosas mãos, Senhor. E que a tua promessa venha a ser cumprida na vida de cada um dos teus filhos, na vida de cada uma das tuas filhas, Senhor. Que o óleo fresco do Senhor, que o bálsamo, meu Pai, o teu refrigério, o tempo, meu Pai, de boas novas, o tempo de restituição, o tempo de restauração, Senhor, seja com cada um, meu Pai, da tua igreja, desde agora e para todo sempre. A igreja diz amém, aleluia. Obrigada, igreja. Deus abençoe a todos. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessas de Deus não morre não, não desiste não. E tem a fé de Abraão. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessas de Deus não morre não, não desiste não. E tem a fé de Abraão.